Vou levar só umas duas, é brincadeira, são 5 minutos. Tá? Queria saudar todos os companheiros. Eu sei do meu tempo, a Vossa Excelência. Não precisa. A todos os nossos amigos, integrantes da CPI, aos convidados, o doutor Vitor Vilela Dourado, que é o presidente do Sindicato dos Médicos, a Elaine Leone, que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros, os demais acompanhantes, o senhor Vitor Dourado, do CIMESP, né? Bom, é o seguinte, senhor presidente, eu gostaria de perguntar, isso aí acho que vale tanto para o Vitor Vilela quanto para a doutora Elaine, que é o seguinte, o que vocês entendem, na opinião de vocês, por quarteirização da mão de obra? E se vocês acham que essa quarteirização que existe hoje nas OS, praticada pelas OS, é alguma coisa correta, é uma forma correta de contratação, enfim, essas duas coisas. Acho que para os médicos encaram de um jeito, os enfermeiros de outro, mas gostaria então de perguntar para vocês sobre isso. Eu faço todas as perguntas e eles respondem, ou eles respondem uma por uma, senhor presidente? Senhor presidente, eu faço todas as perguntas de uma vez? Excelência, de preferência acho que é mais rápido. Tá ótimo. O senhor quer fazer o bate-bola? Não. Para mim não tem problema. 10, não tem problema. Queria saber se a senhora Elaine, o senhor Vitor, se vocês observaram, o que vocês têm a falar sobre as contratações, na nossa opinião, na minha opinião, fraudulentas de mão de obra durante a pandemia, especialmente nos hospitais de campanha do ANB, conforme denúncia do site jornalístico Agência Pública e o jornal É o País. As contratações fraudulentas, na minha opinião, eram aquelas que faziam fraude com relação à legislação fiscal, né? Tornava o médico e o enfermeiro sócio de uma empresa, né? E aí você, então, você recebia como dividendos, então você pagava menos imposto. Na minha opinião, isso é uma fraude e que deixa, inclusive, o profissional exposto, né? Então, eu queria saber o que vocês acham disso. A quarteirização, mais a fraude dessas contratações. E o que vocês, tanto do Sindicato dos Enfermeiros quanto dos médicos, acham que seria uma forma correta de contratação? Também imagino aqui, doutor Vilela e doutora Elaine, imagino aqui que a tradição das categorias é diferente, mas queria ouvir a opinião de cada um de vocês sobre o que vocês imaginam que seja a melhor forma de contratar, né, por parte das OS, né? Se essa história de contratar mediante empresas, etc., não acaba trazendo problemas. Eu sei que tem muito médico contratado por empresa de médico, né? Enfermeiro, acho que não entende, não é exatamente assim, mas vocês não acham que isso pode ser uma coisa que volta contra vocês lá na frente? Bom, então, queria saber também por parte, então era essa pergunta, né? Por parte dos dois sindicatos, qual é o modelo de contratação, digamos assim, padrão que vocês defendem, né? Basicamente isso. Obrigado, nobre deputado. Então, passo a palavra para que as pessoas respondam. Já agiliza o processo. O deputado pergunta e os questionados já respondem. Vou começar pelo Vitor, depois a Elaine. Excelente, senhor presidente. Bem, o José Américo fez várias perguntas que é isso que ele falou, talvez demorasse muito mais tempo para a gente responder, mas vou tentar ser sintético. Primeira coisa, o que a gente entende como quarteirização dos médicos, né? A quarteirização, e o que a gente entende por isso? Primeiro, que a gente tem atualmente do serviço público, isso é muito comum aqui no estado de São Paulo, começou em 98 com as leis das OS, houve um processo grande de migração de serviços públicos para a mão de organizações sociais. Então, esse processo de terceirização clássico que já acontecia. Uma coisa que, mesmo antes da reforma trabalhista, ou seja, de forma ilegal, que a Helena até mencionou, da questão de terceirização de atividade de fim, essas OS que eram contratadas para fazer o serviço público, elas contratavam outras empresas
daí antes, lá no passado, para a parte de limpeza ou parte de segurança, mas com o tempo também para a prestação de serviços de saúde, ou seja, a atividade de fim dela, isso mesmo antes da reforma trabalhista. E com a reforma trabalhista, com a ampliação da possibilidade desse processo de terceirização de atividade de fim, houve uma generalização praticamente dessa forma de SOS contratar outras empresas para fazer o fornecimento de postos de trabalho. No caso dos médicos, é praticamente sinônimo esse processo de quarteirização e um processo progressivo de pejotização, ou seja, a ausência de vínculos de trabalho formais, CLT, para várias formas de que a gente chama de PJ. A gente tem a PJ, como a gente estava discutindo agora há pouco, do médico se tornar um sócio minoritário da empresa, receber através de dividendos, como o deputado José Américo comentou, e também encaramos como um processo que é fraudulento, que a gente encaminha isso para o Ministério Público do Trabalho, já fizemos diversas denúncias. A denúncia no É o País, em outros jornais, foi, em grande parte, organizada pelo Sindicato dos Médicos, coletando informações sobre esse tipo de contratação. E tem outras formas, o médico servindo como pessoa jurídica de forma individual, e daí com todas as configurações de um vínculo de trabalho, de fato, mas ainda assim fazendo como PJ. E ainda tem uma outra forma, que é nesse processo de quarteirização, quinteirização, o que acontece muitas vezes é que uma PJ dessa, que está lá na ponta, ela paga aos médicos do que os médicos costumam chamar de caixa 2. Então, assim, isso a gente pode, até ao longo da CPI, fornecer mais informações, coletar mais informações dos médicos, levando em conta que eles têm muito receio de represálias, de, ao fazer uma denúncia, nunca mais ser contratado em nenhum lugar, mas esse tipo que a gente costuma chamar de caixa 2 é um tipo de vínculo completamente à margem da lei, em que os médicos simplesmente recebem o pagamento por um plantão, sem nenhum tipo de vínculo, sem declaração. Então, essa questão do Tribunal de Contas, a gente já estava falando da falta de transparência das OS, quando vai para uma quarteirizada, isso fica pior ainda, quando vai para uma quinteirizada, cada vez vai se afastando mais, a fiscalização é cada vez menor. E esse tipo de contrato que eu tinha mencionado na minha fala anterior, de contratação via WhatsApp, isso é muito comum. O médico recebeu o pagamento sem nenhum tipo de declaração. Ele não pode declarar imposto de renda porque esse pagamento não existiu. Então, olha o grau de irregularidade que a gente tem que se deparar nesse serviço. Então, a primeira coisa, a questão da quarteirização, no caso dos médicos, é praticamente sinônimo de pejotização e precarização de vínculos de trabalho. O que a gente acha sobre a forma de quarteirização feita pelas OS? É isso, é uma forma de precarizar, de ficar à margem da lei e ficar à margem de fiscalização. Porque, assim, esses formatos esses vínculos precários, essas irregularidades trabalhistas, acabam não ficando com a OS, elas passam para uma outra empresa menor, que vai ser a testa de ferro das irregularidades jurídicas, e essa empresa menor, muitas vezes, ela tem um ciclo de vida muito curto. Ela concentra essas irregularidades trabalhistas e daqui a pouco ela deixa de existir e aparece uma outra empresa quarteirizada no lugar que vai aplicar a mesma forma de vínculo precário, de irregularidade trabalhista, e aquela outra empresa declarou falência, aquela outra empresa deixou de existir. E a grande OS permanece imune a esse processo. Se a prefeitura ou o governo, então, mais imune ainda, né? Cada um vai ficando mais distante de onde ocorrem as irregularidades, onde ocorrem as denúncias, e vão ficando ilesos dos processos. Essa corresponsabilização solidária não acontece nos diversos entes que deveriam estar contratando. Então, esse médico, esse profissional, não é de responsabilidade de ninguém. Ele fica jogado sem nenhum tipo de garantia, sem nenhum tipo de regularidade. O que mais que o José Américo perguntou sobre o que a gente acha sobre as contratações denunciadas no país. A gente considera isso de uma precarização do trabalho do médico gigantesca. Depois que houve esse processo de quarteirização cada vez mais intenso, isso não começa agora na pandemia, o número de calotes dos profissionais de saúde cada vez é crescente. Então, o que acontece, por exemplo, uma OS na gestão de uma unidade, ela paga o salário com mais ou menos 2 meses de atraso. E daí o que acontece é que quando acaba o contrato dela, esses 2 meses que é a diferença entre o trabalhado para o recebido, essas OS dão calote. Quando eu falo as OS, aí muitas vezes são OS, tem as grandes OS que a gente destaca aqui em São Paulo, mas tem OS pequenas, OS que
servem para municípios, inclusive na CPI, a Santa Casa de Pacaembu esteve envolvida recentemente em denúncias, em investigação. É um dos exemplos que a gente tem em Osasco, por exemplo, são essas OS menores, que elas praticam as irregularidades quase que diretamente. Elas, enquanto as OS grandes, elas contratam outras empresas menores para fazer esse processo de quarteirização e irregularidades trabalhistas, na nossa avaliação, essas OS menores, elas acabam fazendo a contratação ou essas formas precárias de vínculo diretamente. Então, assim, nós consideramos isso muito danoso. O José Américo perguntou com relação historicamente, né, como que os médicos encaram isso. Olha, uma coisa interessante a gente ver é que, assim, os médicos, eles foram caindo numa armadilha. Que, assim, o Sindicato dos Médicos defende desde sempre a contratação por emprego público, por profissionais estatutários. O que acontece é que, ao longo do tempo, esses profissionais foram ficando com salários cada vez mais defasados, muito defasados. Então, se você for ver o valor do salário em relação ao que é praticado no mercado, chega a 1/3 ou 1/4 do valor praticado no mercado. Então, assim, é intencionalmente feito para que não seja viável esse vínculo público. E algumas cidades, que alguns gestores reclamam que essa forma de contratação não tem adesão, em algumas cidades onde o valor desse salário é próximo, e olha que não é nem igual, é próximo do valor praticado pelo mercado, as vagas são totalmente preenchidas e rapidamente preenchidas. O que acontece é que esse valor vai sendo defasado numa tentativa de minar o serviço público. E o que acontece é que com as OS acontece de forma semelhante. Os vínculos CLT, eles foram, no começo, os vínculos PJ, os contratos PJ, eram atrativos para os médicos. Só que acontece que, por não fazer parte da legislação trabalhista, não ter garantias, não ter garantia de reajuste, esse salário vai ficando cada vez mais defasado. Tem muitos lugares de vínculo PJ em que não há um aumento do salário há 5 anos, o salário está congelado há 5 anos. Ou seja, por não fazer parte das regulações da CLT, ter as garantias trabalhistas, esse salário vai ficando congelado. E agora não tem mais opção de outros vínculos formais de emprego. Nos hospitais de campanha, praticamente 100% dos vínculos de trabalho dos médicos era PJ. Boa parte dos vínculos que aparecem agora, e a Helene comentou do Einstein, o Einstein estava no processo de terceirização do Hospital do Campo Limpo. O Campo Limpo, a forma de contratação que o Einstein estava propondo é PJ para todo mundo. Então, assim, essa forma de vínculo PJ, ela se generaliza, não tem mais opção. E quando aparece uma opção CLT hoje em dia, coisa rara no mercado médico, ele tem grande adesão. Claro que se é feito para realmente tentar contratar, porque é isso que eu falei, lançar um vínculo CLT com um salário de 1/4 do que é praticado no mercado, isso obviamente não vai ter adesão. Desculpa me alongar tanto, então só para colocar isso de que essa forma de contrato precária é vista com muito... a gente do Sindicato dos Médicos é muito contrário a ela. E a gente acredita que essa forma de vínculo PJ, no começo, foi colocada de uma forma mais atrativa, como isca, como armadilha, para que as pessoas deixassem seus vínculos CLT para os vínculos PJ, só que depois de cair nessa armadilha, agora não aparece mais possibilidade de contrato PJ, de contrato CLT, e o contrato PJ cada vez vai levando a falta de pagamento, a calotes cada vez mais frequentes, e agora os médicos não conseguem fugir disso. Desculpa ter me alongado, era isso que eu ia colocar. Senhor presidente? Só pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente? Não, excelência. Eu queria dizer que eu fiquei muito satisfeito com a resposta do presidente do Sindicato dos Médicos, queria parabenizá-lo pela coragem, inclusive, de responder desse jeito, né? E vou aguardar, então, a presidente do Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras. Obrigado. Pois não, passa a palavra, então, à senhora Leone para complementar as respostas do Victor, por favor, ao deputado José Américo e aos demais colegas. Doutora Elaine, a senhora está sem som, precisa abrir o som. Agora sim. Vamos lá. Deputado José Américo, bom dia ainda. Bom dia, querida. Oi. Nós estamos ouvindo. Elaine, tranquilo, tá? Bom dia, doutor José Américo. Muito obrigado. Bom dia, Elaine. Eu vou tentar responder de uma forma bem tranquila
todas essas perguntas bem tranquilamente em relação aos enfermeiros e enfermeiras. Nós somos pelo vínculo direto, serviço público, tem que ter concurso público para esses trabalhadores. E um salário digno. Por quê? Quando a gente terceiriza, quarteiriza, quinteiriza, a tendência do salário é diminuir. Porque cada uma dessas que ficam com um pedaço da fatia, e quando chega na ponta, que é o enfermeiro, auxiliar e técnico, o salário é mínimo, né? Veja bem, a diferença, meu parceiro aqui, Vitor, a diferença de um salário de um médico e de uma enfermeira, sendo que os dois têm nível universitário, sendo que nós temos doutorado, mestrado, como todos os médicos, e a gente tem a diferença salarial. Nós somos uma categoria que estamos 365 dias do ano do lado do paciente. Nós não saímos do lado do paciente nem um minuto, né? E quando a gente vai com concurso público, com salário digno, a gente tem mais condições de trabalho. Como a gente faz isso hoje num governo que congelou o dinheiro da saúde por 20 anos? É uma complicação para nós da saúde, né? Como a deputada Annalise Fernandes, tem OS boas, tem OS ruins? Tem. Nós, Sindicato dos Enfermeiros, fechamos convenção coletiva de trabalho para melhoria da CLT para esses trabalhadores com várias organizações sociais, né? Com vários sindicatos filantrópicos, com vários sindicatos privados. Mas nós tentamos melhorar o direito, tentamos melhorar o salário desses. Colocamos piso. Você vê, a gente coloca um piso numa categoria que ela não pode receber menos do que esse piso. Ela pode receber a mais do que esse piso. E tem muitas entidades filantrópicas privadas que só pagam o piso para o trabalhador. Porque fala, tá escrito aqui que esse é o piso. Mas é o piso mínimo que ele pode receber, né? Então, nós temos algumas dificuldades. Não com todas, né? Tem enfermeiros que ganham muito bem, mas a média salarial dos enfermeiros não passa de R$3.000 no estado de São Paulo, né? Você tem lugares que pagam bem e lugares que pagam mal. Agora, você vai para uma empresa privada, colocando todo o seu empenho, todo o seu poderio, e tu chega lá e tu é dispensado, né? Então, você não tem a garantia. Você tem a garantia de estar prestando cuidado ao paciente até onde você serve para patronal. Ponto. Passou daí, não serve mais, você é dispensado. Então, você tem como os hospitais de campanha, hoje, dispensaram mais de 160 enfermeiros nessa pandemia, sendo que a gente tinha que contratar enfermeiros e não dispensar, né? E foram mais de 160 enfermeiros dispensados. E a pandemia não acabou. Desses 160, mais de 300 estão mortos. E a pandemia não acabou. Então, eu entendo que, primeira coisa, teria que ser serviço público, prestado, né, digno, e com um salário digno para esses trabalhadores. Hoje, nós temos enfermeiros que trabalharam hoje, enfermeiros que trabalharam nos hospitais de campanha, dando plantão. Isso não é a linha de qualidade dos enfermeiros. Os enfermeiros sempre foram registrados ou prefeitura prestar concurso público, que é o direto, ou no CLT, registrado com carteira profissional e tudo direitinho. E no hospital de campanha não aconteceu isso. E quando registrado, eles tinham um contrato de trabalho indeterminado. E no hospital de campanha foi determinado. Eu acho que é isso. Só mais uma coisinha, desculpa. E com essa situação, esses pagamentos, eu queria fazer uma outra pergunta. Como que esses pessoal vão comprovar que pagaram? Porque pagando por plantão não tem como comprovar. Desculpa.
Muito bem, muito obrigado pela conclusão, a senhora Eu Elaine. estou satisfeito, senhor presidente, com as respostas. Muito obrigado, doutora Elaine Leone, né? Leone. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora.